Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo desperdiça a chance de disparar na liderança e perde pro Fortaleza lá no Castelão. Pra você, torcedor rubro-negro, o que faltou pro Flamengo vencer o jogo e o que o Felipe Luiz pode ter feito de errado? E na sua opinião, alguém desses jogadores aí se salvou na partida ou foi todo mundo péssimo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Então já sabe, se inscreva no canal pra sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Estamos de volta com o Linha de Passe, Fãs de Esportes, imagens da Arena Castelão iluminada, com um torcedor do Fortaleza comemorando demais essa vitória, e uma vitória que, olha, era muito improvável que acontecesse. O Flamengo entrou contra o Fortaleza como um super favorito na partida de hoje, e com essa vitória, o Fortaleza pelo menos deixa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, vai ali para a 16ª colocação, é ainda 17ª colocação, ainda é uma situação muito difícil do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, mas está nessa luta contra o rebaixamento, enquanto o Flamengo, que poderia dormir na liderança da competição, não consegue fazer, segue então na vice-liderança do Brasileirão da Série B. Estou ao lado do Vitor Birner, Breiler Pires, eu disse que ia ser difícil, e também do professor Celso Culpa do Breiler. Professor, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Marcela, boa noite. Elegante, Marcela Rafael. Obrigada, boa noite, viu, professor? Breiler, boa noite, Birner. Pô, no meio de tanto R aí, um Zelt fica até fácil. Né? É verdade, ajuda. É isso, Marcela. Tínhamos aí um duelo muito desigual. Né? Um time que luta pelo título contra o outro que briga para não cair. Um dos melhores visitantes contra um dos piores mandantes. Melhor ataque contra uma das piores defesas, mas o que nós vimos na prática foi um Flamengo, é verdade, há de se ressaltar os desfalques, mas o Flamengo tem um elenco tão bom que você olha o Flamengo desfalcado e nem sente tanta diferença assim. Eu acho que os problemas do Flamengo hoje, antes de passar pelos desfalques, passaram por alguns problemas que o próprio Flamengo inteiro tem. Essa coisa da linha avançada que dá a oportunidade dos contra-ataques. E não foi um só o do gol. A gente está vendo aí o Ailton Lucas salvando uma bola em cima da linha antes do gol. O próprio Breno Lopes deitou e rolou no primeiro tempo. Acabou sendo uma merecida vitória do Lion, que precisava, pelas contas da diretoria, de 6 vitórias em 10 jogos. Agora faltam, entre aspas, só 5, mas essa uma de hoje foi contra um gigante. Então temos um Fortaleza vitaminado daqui para frente, vitaminado também pela derrota do Vitória para o Corinthians, e um Flamengo que desperdiçou sim uma chance de continuar correndo cabeça a cabeça com o Palmeiras, pelo menos até o jogo de amanhã, onde também a vitória do Cruzeiro não será boa para o Flamengo, uma vez que o Cruzeiro estará ressuscitado nessa briga. É verdade. Foi bom para o campeonato, né, Marcela? É sempre bom. A briga é muito boa, né, pelo título do Campeonato Brasileiro. Diz Fortaleza na 17ª, Fortaleza na 18ª colocação, tá? O Vitória é o 17º colocado, Fortaleza agora com 27 pontos. Então tem toda essa conta de 5 vitórias, eram 6 vitórias que o Fortaleza precisava para fugir desse rebaixamento, agora 5 vitórias, mas eu tenho certeza que ninguém lá na diretoria do Flamengo, nem os próprios jogadores do Flamengo estavam imaginando que poderiam vencer o Flamengo mesmo jogando em casa. Deixa eu dar boa noite também para o Breiler Pires. Fala, Breiler, tudo bem? Jogo muito ruim do Flamengo, mas assim, é um Breno que vai muito bem, um Breno Lopes vai muito bem, um Breno que vai muito bem no gol. Isso aí, Marcela. Boa noite para você, para o Prof, para o Birner, para o Fã de Esportes. A gente precisa falar também do Fortaleza, né, que vence o jogo. O Prof ressaltou essas discrepâncias no campeonato, mas quem vinha observando o jogo do Fortaleza nas últimas rodadas percebeu uma reação. Martim Palermo conseguiu pelo menos colocar o Fortaleza de volta no jogo, e o Fortaleza contra o Cruzeiro criou muitas chances para empatar. Contra o Vasco, com um jogador a mais, também martelou e teve oportunidade para isso. Então era um time que ao menos vinha jogando. E mais uma vez contra o Flamengo foi competitivo, mesmo sem a bola. O Fortaleza era muito perigoso nos contra-ataques. Fortaleza mereceu até mais de um gol pelo que fez no primeiro tempo. Mas do lado do Flamengo, elogiando a partida, a entrega dos jogadores do Fortaleza e até
a proposta de jogo do Palermo para hoje, né, que colocou atacantes mais leves, jogou sem um centroavante, já que o Lucero estava suspenso, ele vai com o Adam Barreiro ali circulando bastante pela frente, então isso causou muito desconforto à defesa do Flamengo. Agora, do lado do time visitante, um jogo de muitos erros. Muitos erros. E aí a gente fala no momento defensivo, o Flamengo batendo cabeça a todo momento com esses contra-ataques do Fortaleza, não conseguindo marcar. No meio-campo, a bola o tempo inteiro muito quente no pé dos jogadores do Flamengo quando precisavam acelerar, ou o oposto. Um jogo muito moroso, uma posse de bola bastante estéril. O Bruno Henrique, no intervalo, fala sobre isso, né? Não, a gente está jogando com pouca posse. O Flamengo teve 80% de posse. Mas o Bruno Henrique certamente teve essa percepção porque era uma posse de bola que tocava a bola para o lado, não fazia chegar no ataque. E a posse dele era 0. E o Bruno Henrique não pegava. Não tinha percepção. O Bruno Henrique jogou muito pouco, tanto é que acaba substituído no segundo tempo pelo Luiz Araújo. E aí vai um ponto, eu sei que é uma maratona de jogos, Flamengo muito mobilizado na Libertadores, adversário duríssimo que é o Racing. O Racing, enquanto isso, descansando, se concentrando total para o jogo do meio da semana. Mas algumas opções do Filipe Luiz, mesmo com o Flamengo desfalcado, para mim são questionáveis. E a principal delas, Bruno Henrique, diz que não quer jogar mais como centroavante. Ele até tenta se explicar ali no intervalo, diz que quando o Pedro não tiver à disposição eu faço, mas quando tiver o Pedro eu quero jogar aberto pelo lado. Mas se o jogador se manifestou publicamente, dizendo que não se sente confortável ali e não está em boa fase, Bruno Henrique não tem jogado bem, não faz sentido. Em algum momento, o Filipe Luiz também precisa se desapegar um pouco dessas hierarquias que ele estabelece. O Bruno Henrique é um jogador que eu adoro, um ídolo histórico do Flamengo, mas hoje não tem feito por merecer oportunidades. Você acha que ele não deveria ter sido titular? Para mim, não. E aí, o Flamengo tem um leque de opções. E aí, poderia jogar o Plata ali como uma referência, o Alacian entrando logo de cara, tem a opção do Juninho, que passou a ser escanteado, voltou a jogar hoje e não jogava desde agosto, mas há opções para isso. Então, o Filipe Luiz, em alguns momentos, essa é a minha única crítica. Assim. O Filipe Luiz, eu entendo ali por vestiário, por histórico do atleta, por ter jogado com o Bruno, mas nesse momento algumas opções não fazem sentido só pelo nome. E hoje o Bruno Henrique se mostrou ali um jogador um pouco participativo, até entendo, foi importante contra o Racing ali, participou do lance do gol, mas para mim, até pela proposta de jogo do Fortaleza, acabou sendo, nem tanto pelo jogador e pela má fase, mas pela função que exerceu, uma função pouco utilizada pelo Flamengo no jogo de hoje, que teve uma posse de bola muito burocrática. Sim. Eu quero mostrar uma tela, Vitor Birner, inclusive para falarmos já se o Filipe Luiz poderia ter feito algo diferente do que ele fez na partida de hoje, e são os números da partida. Vamos lá, o Fortaleza com 20,5 posse de bola. Até porque o Fortaleza, ele marca no começo do primeiro tempo. E olha que antes do gol do Breno Lopes, o Fortaleza já tinha perdido uma grande chance, tá? A posse de bola do Flamengo, quase 80%. As finalizações, 17 do Flamengo a 5. No alvo, 3-2. Grandes chances, 4-1. Ações a rival, 34-4. E passes completos, 618-106. Dá para falarmos que hoje o Fortaleza faz o gol com o Breno e depois tem sorte para não deixar o Flamengo empatar essa partida, ou não? O Flamengo não foi eficiente e o Filipe Luiz poderia ter feito algo totalmente diferente do que aconteceu hoje nessa partida. Bem, Marcela, boa noite a você. Boa noite. Professor Celso Zelt, Breder, aos fãs e às fãs do esporte. Sim. Eu não acho que é uma questão tática, eu não acho que é uma questão de escolhas do técnico, eu não acho que é uma questão só do Bruno Henrique. Eu acho que o Flamengo hoje foi um time, principalmente no começo do jogo, preguiçoso. Postura de time que estreava no Campeonato Carioca na fase de classificação, um jogo que não vale absolutamente nada. E era um jogo de disputa pelo título. Era um jogo em que o Flamengo deveria pressionar o Palmeiras na partida de amanhã. O Palmeiras tem uma pedreira amanhã, um jogo duro, em que o Palmeiras, desgastado da partida de quinta-feira, quando os jogadores precisaram correr muito atrás do time da LDU, terá, em tese, muita dificuldade para ganhar a partida. Jogo aberto, sem favoritos. Hoje, o Flamengo era favorito. Esse resultado pode ter turbinado o Palmeiras, porque se eu sou jogador do Palmeiras, eu ia estar muito preocupado com o jogo de volta e tentar administrar o jogo de domingo
o jogo de amanhã pode ser o jogo do título do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, o Palmeiras abre uma vantagem de 3 pontos, 2 vitórias a mais, ou seja, 2 rodadas para tirar essa vantagem. Com 8 rodadas. Com 8 rodadas pela frente, ou seja, o Flamengo pode ter desperdiçado, por causa de uma postura, para mim, inexplicável, a chance de ser campeão. Libertadores não está nessa conta? Não, a Libertadores está muito na conta, mas se os jogadores do Flamengo querem ficar concentrados no jogo de quarta-feira, o que eu entendo, conversem com o técnico tem que observar isso e use um time completamente alternativo, porque além de tudo, alguns jogadores do Flamengo que vão jogar na quarta-feira estiveram em campo desde o início. Mas eu entendo justamente por esse lado. Hoje era um jogo para mexer um pouco mais no time, para mesclar mais, até por uma questão física. Então, mas aí eu acho que precisa ter uma conversa, porque eu conversando, por exemplo, com o Zé Elias ontem, e já conversei com isso em outras oportunidades, com mais jogadores, é muito difícil tirar a cabeça do jogo do meio de semana. É muito difícil, porque o clima de decisão que o Flamengo enfrentou no jogo contra o Racing no Maracanã, o mesmo vale para o Palmeiras no jogo contra a LDU. O Flamengo tem uma pedreira, que é jogar no cilindro, apesar do Flamengo ser muito melhor. Então, esse jogo era um jogo que tinha que administrar. E a única coisa que o time não podia, para vencer uma equipe muito inferior, é mudar de postura. Era entrar com baixa concentração. E aí a gente viu, por causa dessa baixa concentração, erros de passes, erros de posicionamento, lentidão. No lance do gol, o Danilo dá o pé que o Breno Lopes gosta de chutar, marca a distância, ou seja, o time entrou porque entrou em campo, ele não entrou em campo para competir como se estivesse disputando um título. Então ali eu acho que foi o grande problema. Os números, para responder sua pergunta, que demorei um pouquinho, posse de bola, mais passe, tem muito mais a ver com a ideia de jogo do Fortaleza, que era não ter a posse de bola e não ter que trocar a bola, do Flamengo de ter lá na frente, mas quando a gente fala de qualidade de execução de ideias, o do Fortaleza foi melhor. Pois é, olhando para o time do Flamengo, o time que entrou titular, ele colocou Emerson Royal, Danilo Léo Pereira, ok, Ayrton Lucas, Jorginho, tudo bem, ele tirou, aí coloca o Juninho. Aí vem o Saul, o Arrascaeta, ok, o Arrascaeta titular, e poderia ter descansado o Arrascaeta, claro. Aí ele coloca o Plata, ele coloca o Bruno Henrique, ele coloca o Samuel Lino. São todos jogadores que talvez entrem no segundo tempo, mas não são jogadores totalmente titulares. Né? Esse é o problema. Mas eu não consigo enxergar isso de dispersão do time do Flamengo. Eu não sei, eu não consigo enxergar isso de preguiça. Era um Flamengo, eu não vejo isso. Era um Flamengo diferente, Marcela. Principalmente do meio para frente, né? E do meio para trás, como eu falei, esse gol que o Flamengo tomou aí, o Flamengo titular também toma. Isso é o que torna o Flamengo, o melhor Flamengo, imperfeito, porque não existe perfeição. A gente sempre vai falar alguma coisa. Essa linha alta do Flamengo, que se expõe a contra-ataque do adversário, isso acontece em todo jogo, inclusive em jogo que o Flamengo vai bem. Agora, a ausência lá na frente é que assustou. O time passou a jogar um pouquinho depois que entra o Luiz Araújo. Quer uma comparação, professor? Um pouquinho. Só uma comparação. O Flamengo marca alto, marca pressão, que obviamente, concordo contigo, expõe a equipe aos contra-ataques. Para que os contra-ataques não aconteçam, você precisa ter a pressão na frente para esse passe não sair com qualidade. Quantos contra-ataques o fortíssimo Palmeiras conseguiu contra o Fortaleza no jogo do final de semana? Contra o Flamengo no final de semana. O Fortaleza conseguiu mais hoje. Sim, nível de atenção. Porque a pressão na frente foi uma pressão mole, preguiçosa, do time que estava pouco concentrado. Estou falando que o Flamengo não queria ganhar. Eu acho que nessa questão, quando a gente está falando de seres humanos, o Flamengo não conseguiu se concentrar. E aí cabe a cada profissional que está disputando o título, porque quem vai ganhar o título de campeão brasileiro vai ser quem joga ou no Palmeiras ou no Flamengo. Não vou ser eu, não vai ser o jornalista. Não sei. Então, eu acho que é uma questão do trabalho dos jogadores, ainda no futebol, que é cada vez mais profissional, terem essa noção, essa autocrítica, essa avaliação, falar, olha, eu não estou conseguindo. Felipe, eu gostaria de começar fora hoje. Eu sei que é difícil falar. Mas se há um monte de gente falando isso, é complicado, hein? Você acha que não dava para enfrentar o Fortaleza? Se fosse eu acho difícil um jogador chegar para o treinador e falar isso. Eu não consigo enxergar algum jogador falando para o Felipe Luiz, eu não quero entrar no Campeonato Brasileiro, que também é um campeonato que você está lutando pelo título, para jogar contra o Racing pela Libertadores, pela semifinal. Não consigo. Eu não consigo, eu acho difícil alguém chegar nessa sinceridade. Assim. Eu acho que em alguns casos dava para contar com esse afã. Por exemplo, um jogador como o Wallace Ian. Eu acho que é um jogador com mais motivos para correr atrás da bola como se fosse o último prato de comida do que qualquer outro. Sim. Né? Acho que tem alguns outros casos, e que também vão jogar contra o Racing, que eu não mexeria. O Jorginho, por exemplo. O Jorginho acho que é um jogador que essas coisas não passam por ele.
Mas como organismo hoje, o Flamengo foi preguiçoso. O Flamengo desperdiçou um pedaço muito importante do jogo. Eu acho a palavra disperso melhor. Alguém se salvou na partida hoje do time do Flamengo? Algum jogador se salvou para você olhar e falar, jogar aqui bem ou jogou bem, jogou muito bem? Ninguém. É difícil. Hoje ninguém se destacou. Principalmente do meio pra frente, principalmente no jogo com bola. Não, aí ninguém tem uma atuação sequer mediana. Do Plata. Eu disse pra baixo. Do Plata, quem se espera muito também. Jogador muito discreto em campo, pouco participativo. O que a gente viu o Carrascal fazer no Maracanã, né? Buscar a bola toda hora, com confiança, indo pra cima, foi tudo que faltou aos jogadores do Flamengo hoje. O Samuel Lino, num lance, recebe dentro da área uma bola que dava pra dominar, jogar pro pé direito e tentar finalizar. Ele dá o passo pro meio da área, o Arrascaeta até reclama, né? Porque o Arrascaeta faz o movimento de se desmarcar, o Samuel Lino dá no ponto errado. Isso mostra também o momento de alguns jogadores e como a confiança tem batido. Samuel Lino é um deles. Tem sentido muito a parte emocional. A gente vê que é um jogador irreconhecível, não é do Atlético de Madrid, mas do Samuel Lino, que começou sua trajetória no Flamengo. Começou bem, partindo para cima dos adversários, tentando 1 contra 1 a todo momento, finalizando mais. Hoje é um jogador tímido. E aí vai do Felipe Luiz também encontrar soluções para tirar a motivação. E aí isso às vezes passa, como ele já fez no jogo da Libertadores. Banco, dá oportunidade a quem tá melhor, e por isso eu vejo que ele deveria ter usado esse critério hoje com o Bruno Henrique. Hoje era um jogo que pedia energia. Como o Birner falou, você tá jogando com um time desesperado em casa, lutando contra o rebaixamento. Você precisa ter gente ali para tirar um ímpeto, para pressionar. E uma outra coisa, desde o início, porque o Fortaleza, em algum momento, se tivesse empatado o jogo, ele ia pra cima. E ir pra cima do Flamengo é perder o jogo. Você acha que eu já vou colocar o Felipe Luiz, tá falando. Você acha o quê? Que o Flamengo entrou com aquela coisa de a qualquer momento eu venço essa partida? Eu acho que entrou com a cabeça longe, o jogo do Racing estava ali no campo de algum jeito. Deixa eu pensar no Racing. O Fortaleza está na zona do rebaixamento. Eu vou jogar o jogo e vai acontecer. Mas o jogo tem 90 minutos, né, Vitor? Dá pra você dar uma acordada. Inclusive o Felipe Luiz também devia ter acordado antes. Eu sei que ele tirou o Bruno Henrique logo com 7, 8 minutos do segundo tempo. Sim. Mas pela atuação do Bruno Henrique não era nem para ter voltado. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante, que é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para cada vez mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, infelizmente, aí pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo veio a perder do Fortaleza, mesmo sendo favorito aí. Mesmo se o Flamengo falar, jogou com misto, jogou com reserva, independente do time que for, o Flamengo tinha a obrigação de vencer, porque o Flamengo ou reserva ou titular é infinitamente melhor do que o do Fortaleza. Fortaleza ali na crise, na zona de rebaixamento, eu acho que está em 17º ou 16º ali na tabela do Brasileiro. E são brigas completamente diferentes, né? O Flamengo briga pela liderança e briga para ser campeão brasileiro, e o Fortaleza briga para sair da zona de rebaixamento e se manter na Série A. Então o Flamengo tinha a obrigação de vencer, por mais que fosse fora de casa. Começou o jogo muito desligado, muito sonolento, e eu acho que um pouquinho de soberba, sabe? São os jogadores assim, acham, qualquer hora a gente consegue marcar um gol, qualquer hora a gente consegue fazer um placar elástico e tal, e aí foi surpreendido ali pelo gol do Breno Lopes, um ótimo chute de fora da área ali, no canto esquerdo do Rossi, que acabou entrando. E aí depois o Flamengo começou a acordar no jogo, teve várias chances de empatar, de virar o jogo, mas desperdiçou algumas oportunidades e o jogo terminou por isso mesmo, 1-0 pro Fortaleza lá no Castelão. E agora o que resta é secar o Palmeiras hoje, na noite de hoje, contra o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro vencendo ainda continua a mesma coisa, só que aí dá uma embolada, deixa o Cruzeiro ainda mais ligado aí na briga pelo título brasileiro. Mas no pior dos cenários, o Palmeiras empata e fica 1 ponto do Flamengo, né? No pior do pior, o Palmeiras ganha e aí abre de novo 3 pontos de vantagem do Flamengo. Então o que resta aí pra gente é secar o Palmeiras pro Cruzeiro arrancar pontos do Palmeiras aí e se manter a pontuação igual aí no topo da tabela. Quero saber de você, torcedor, o que você achou da partida, o que faltou para o Flamengo ganhar, e se salvou algum jogador desse time ou se todo mundo foi muito péssimo no jogo. Vejo vocês no próximo vídeo.
Fiquem com Deus. Até a próxima.